Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. Estamos aqui estudando desde 1968, estudando a doutrina espírita nos seus livros seguros e estudando a doutrina do direito, a ciência do direito, a filosofia do direito, com o objetivo também de conhecer as leis do Estado Democrático de Direito nos países organizados como o nosso, para sempre cumprir essas leis. Nós vamos hoje tocar num assunto que é seríssimo, seríssimo, mas é muito sério. A doutrina espírita, ela deveria ser estudada, mas nós deveríamos parar com palestras, com seminários, com data show. Nós deveríamos transformar as reuniões em reuniões de estudos, estudo-aula, onde todos os alunos podem questionar, conversar, sempre sobre a coordenação de um professor que conheça profundamente a matéria e sempre dê um fecho naquele dia com um livro seguro. Nós vamos falar sobre o suicídio. O suicídio está muito bem estudado no Livro dos Espíritos. Nós temos tudo para estudar. A partir da questão 943, desgosto da vida, suicídio. Está tudo aqui. Nós temos o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, à luz da doutrina espírita. Na primeira parte, uma parte muito bem estruturada pedagogicamente, filosofia profunda, e na segunda parte, uma parte científica, de depoimentos dos queridos amigos, companheiros que desencarnaram no sofrimento do suicídio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata também do assunto de forma muito profunda, muito rigorosa. Nós temos inúmeros outros livros, nós temos Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, editora FEB. Nós temos vários livros sobre obsessão, vários livros sobre sexo e obsessão, sobre obsessão, que estão ligados diretamente ao suicídio. O suicídio é uma agressão contra a lei de Deus. Deus nos empresta a vida numa encarnação para cumprirmos tarefas seríssimas de estudar as leis de Deus, de nos enquadrar nessas leis, de sabermos passar pelo sofrimento, pelas dores, porque essas dores são da nossa contabilidade, dos nossos erros e enganos do passado, e sabermos nos enquadrar nessas leis para poder ter uma nova caminhada segura rumo à perfeição. Hoje aqui eu vou trazer desse livro seguríssimo, Estante da Vida, Francisco Cândido Xavier, editora FEB, Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Irmão X. Nós vamos trazer aqui uma lição que é muito séria e dá para nós fazermos alguns comentários com o objetivo de incentivar aos irmãos, às irmãs, a estudarem, para não fazermos bobagem, não errarmos mais ainda do que já erramos. Por isso, a doutrina espírita veio, Jesus veio
Moisés com os mandamentos, Paulo de Tarso com as suas cartas, para nos mostrar o caminho correto para o bem, evitando de agredirmos as leis, de descumprirmos as leis e de prejudicar a nossa própria caminhada. Então eu vou ler aqui e comentar. Aqui não é palestra, é um estudo seguro feito por um professor. 40 anos estudando, com o objetivo de fomentar o estudo. Não é de ensinar nada, é fomentar o estudo. Aqui vai, meu amigo, diz Humberto de Campos, irmão X. Aqui vai, meu amigo, a entrevista rápida que você solicitou ao velho jornalista desencarnado com uma suicida comum. Sabe você quanto eu que não existem casos absolutamente iguais. Cada um de nós é um mundo por si. Para nosso esclarecimento, porém, devo dizer-lhe que se trata de jovem senhora, que há precisamente 14 anos largou o corpo físico por deliberação própria, ingerindo formicida. Então, é um típico caso de suicídio, de abandono da vida de encarnado, abandonando todas as tarefas que foram assumidas ainda num plano espiritual. A irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Seguia a fé religiosa, como acontece a muita gente que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação com que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar a vida aqui, como a vejo, tão cheia de problemas, ou, talvez, mais cheia de problemas que a minha existência no mundo corporal. Então, irmão X está fazendo uma reportagem com essa senhora desencarnada através do ato de suicídio. Quando sobreveio a morte do corpo, ficou inconsciente ou consciente. Não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Quais as suas primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Aqui está uma profunda aula de doutrina espírita, das leis de Deus, da lei de justiça, de causa e efeito. Olha o que a senhora que suicidou-se fala. Ao lado de terríveis sofrimentos, um remorso indefinível tomou conta de mim. Então, depois que ela praticou o ato, veio o remorso. Não dá mais para voltar. Ela vai ter que reencarnar de novo. Vai ter que estudar, fazer um levantamento dos crimes praticados, dos erros praticados, fazer um planejamento para as próximas encarnações. E lá no mundo espiritual, ela vai ter que sofrer esse arrependimento, esse remorso e começar a trabalhar, a estudar, para programar-se para as próximas tarefas. Ouvia os lamentos de meu marido e de meu filho pequenino, debalde gritando também, a suplicar socorro.
Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Então ela já está no desespero pós-morte, pós-suicídio. Tentou ficar em casa, mas não pôde. O corpo já estava morto e ela ligada a ele. Teve que acompanhar o carro da polícia. Quando o rabecão me arrebatou o corpo imóvel, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrada ao meu próprio cadáver, pelos nós de uma corda grossa. Sentia em mim, num fenômeno de repercussão que não sei definir, todos os baques do corpo no veículo em correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Então o sofrimento dessa senhora começava imediatamente ao ato praticado. Chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para a mesa de exames. Vi-me desnuda, de chofre e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se no terror que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços me abriram o ventre sem nenhuma cerimônia, embora o respeitoso silêncio com que se davam a pavorosa tarefa. Eram os médicos, porque tinha que fazer o exame de corpo de delito. Vejam, não sei o que me doía mais, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos, ou se a dor indescritível que me percorria a forma do meu corpo, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas vísceras, expostas, como se eu fosse um animal dos que eu via morrer, quando menina, no sítio de meu pai. Então, chamei ainda mais por socorro, mas ninguém me escutava nem me via. É muito importante nós estudarmos com todos nós os depoimentos. Por isso que no livro O Céu e o Inferno nós temos a segunda parte de depoimentos. Os depoimentos são científicos. É ciência. Porque vai ajudar a nós compreendermos que o suicídio só complica as coisas e piora as coisas. Porque você fugiu dos compromissos assumidos no cumprimento das tarefas naquela encarnação. Daí a importância de se estudar o Livro dos Espíritos e toda a obra espírita, que vai explicar o porquê da encarnação, das reencarnações, o porquê das aflições, dos sofrimentos, das provas difíceis, o porquê das expiações e como caminhar com segurança para a felicidade plena, para a perfeição. Recorreu à prece no sofrimento? Sim, mas orava à maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. A religião não sabe fazer isso, estudar, dando oportunidade aos participantes para participarem
do momento de estudos e poder fechar com livros seguros assuntos tão sérios, tão sérios. Encontrou amigos ou parentes desencarnados em suas primeiras horas no plano espiritual? Hoje sei que muitos deles me procuravam auxiliar-me, mas inutilmente, porque a minha condição de suicida me punha em plenitude de forças físicas. As energias do corpo abandonado, como que me eram devolvidas por ele, e me achava tão materializada em minha forma espiritual quanto na forma terrestre. Sentia-me completamente sozinha, desamparada. Assistiu ao seu próprio enterro com o terror que o meu amigo é capaz de imaginar. Assistiu ao próprio funeral. Então ela viu os médicos abrindo seu corpo, ela passou, a vida continuou, o suicídio não valeu de nada, a vida continua, o espírito não morre. É isso que nós viemos para estudar e para explicar às pessoas. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Prestem atenção, meus queridos amigos e amigas. Olha que depoimento pedagógico, profundo, filosofia, ciência e religião. Olha só. Julga que a sua atitude lhe trouxe algum benefício? Apenas complicações. Após 6 anos de ausência ferida por terríveis saudades, saudade da família, do filhinho, obtive permissão para visitar a residência que eu julgava como sendo minha casa no Rio de Janeiro. Tremenda surpresa. Em nada adiantara o suplício, em nada adiantara o meu suicídio. Meu esposo, moço ainda, necessitava de companhia e escolhera para segunda esposa a rival que eu abominava. Ele e meu filho estavam sob os cuidados da mulher que me suscitava ódio e revolta. Sofri muito em meu orgulho abatido. Desresperei-me, auxiliada pacientemente, contudo, por instrutores caridosos, adquiri novos princípios de compreensão e conduta. Estou aprendendo agora a converter a aversão em amor. Comecei procedendo assim por devotamento ao meu filho, a quem ansiava estender as mãos, e só possuía no lar as mãos dela, habilitadas a me prestarem semelhante favor. A pouco e pouco notei-lhe as qualidades nobres de caráter e coração, e hoje a amo deveras por irmã de minha alma. Como pôde observar, o suicídio me intensificou a luta íntima e me impôs, de imediato, duras obrigações. Prestem atenção, senhores e senhoras, é isso que é estudar, é isso que é religião. Religião é nós estudarmos as leis de Deus para nos religarmos a Ele. E aqui nós estamos mostrando o que não devemos fazer conosco. Hoje o assunto é o suicídio. Não devemos, em hipótese nenhuma. Porque a vida que estamos tendo como encarnados é uma vida de gravíssima responsabilidade. Nós temos tarefas a serem cumpridas conosco
no estudo, na retificação de nossos comportamentos, nossos pensamentos, em sabermos nos conduzir dentro das leis de Deus, fraternalmente, tratando a todos como irmãos, respeitando a tudo e a todos, cumprindo as tarefas, as dores, as expiações, sabendo que se nós cumprirmos essas tarefas, delas nós vamos ficar livres. Assim como o indivíduo preso paga a sua pena na cadeia e depois fica livre para continuar a sua vida. Que aguarda para o futuro? Tenho fome de esquecimento e de paz. Trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento. Trabalho de boa vontade para o meu próprio burilamento. Aonde ela está trabalhando? Lá no mundo espiritual. Todos nós vamos para cidades espirituais, vamos nos matricular nas escolas, vamos estudar tudo de novo e nos preparar para novas encarnações, aonde vamos ter que retificar, ressarcir os danos e retificar os erros cometidos. Então, olha o que ela diz: tenho fome de esquecimento e de paz, trabalho de boa vontade em meu próprio burilamento, e qualquer que seja a aprovação que me espere nas corrigendas que mereço, rogo a compaixão divina me permita nascer na terra outra vez, quando então retomar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as terríveis consequências do erro que cometi. É o aluno reprovado. Ele volta à escola e vai ter que recomeçar do ponto que ele deixou de cumprir. Então é isso que nós queríamos hoje estudar um pouco aqui, mostrando aos amigos e amigas, companheiros e companheiras que nos assistem, que nos acompanham aqui nos estudos que são publicados no YouTube, no Instagram, no Facebook, nos nossos canais, Marcelo Paes Barreto, com o objetivo apenas de fomentar o estudo. Aqui não é para vender livro, não é para fazer palestra, não é para fazer nada. Nós somos tão aprendizes quanto todos vocês. Estamos todos no mesmo nível, nas mesmas situações. E é por isso que nós trazemos aqui a importância de estudar. A importância de nós estudarmos é muito importante. Olha o que diz o Espírito, através da mediunidade de Ivone Pereira, nesse livro fabuloso, que tem que ser lido umas 5 vezes, é uma enciclopédia. Olha o que diz no final: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito, onde se irá descendentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústia e solidão. Mas tem paciência,
e sê humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Lembrando-te que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. E aprende de uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. No Livro dos Espíritos, nós temos vários trechos mostrando quando é que nós vamos ser felizes. Quando nos enquadrarmos nas leis de Deus, quando formos cumpridores dessas leis, por nossa livre e espontânea vontade, quando não mais praticarmos nenhuma espécie de mal, quando já tivermos retificado todos os nossos enganos e erros, quando tivermos pago todos os crimes que cometemos e quando estivermos só praticando o bem consciente, responsável, porque é estudado, porque é lido de 1 a 4 horas por dia. O bem que segue somente os livros seguros. O bem aprendido com as lições do Mestre Jesus Cristo. É com ele que eu vou aprender a implantar aqui dentro o reino do Senhor. Que eu vou aprender a ser um cristão de verdade. Que eu vou aprender a ser um bem-aventurado só fazendo com os outros o que gostariam que os outros fizessem comigo. Quando eu estiver praticando em todos os momentos da minha vida a fraternidade verdadeira, quando eu estiver praticando a fraternidade verdadeira, a igualdade e a liberdade, quando eu estiver convivendo com todos como irmãos, respeitando a tudo e a todos, sempre de acordo com os ensinamentos trazidos por Jesus Cristo. O assunto é muito sério e precisa ser muito bem refletido, muito bem estudado. Não é assunto para ser divulgado por pessoas que não conhecem nada, que não estudaram nada. Não é assunto para ser um fenômeno, sabe? Como tem palestrantes inventando por aí. Não, é para ser assunto estudado, como se estivéssemos no colégio, para que possamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado, forte e fraternal abraço a todos os senhores e as senhoras.